Oi. Esperar o pessoal entrar, eu já chamo nossa convidada de hoje. Oi, Liliane, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. JF2 Imóveis, seja bem-vindo também. Bom, pessoal, a live de hoje é a respeito do marketing direcionado ao mercado imobiliário. A nossa convidada de hoje é a Tatiana, ela é a CEO da agência Base Tag. Ela é especialista em marketing imobiliário, então acredito que ela tem muito a acrescentar para nós. Eu vou chamar ela aqui para a gente começar. Oi, Tatiana. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem? Ai, eu tô vendo você com um pouco de corte, mas vamos nessa aqui. Tá, Gente, peraí. de ontem, Jéssica, será? Vê se melhorou. Deu um pouquinho de delay, agora eu tô te vendo bem agora. Ah, agora beleza, mudei pro 4G, vamos lá. Que tempo deu ontem, né? A gente se assustou aqui, foi. Nossa! Aqui também, a gente está em home office, eu, né, saí aqui, olhava ali um pouquinho, sabe? Você fica meio assim sozinha em casa, eu e a Sofia sempre, né? Eu falei, gente, só que aqui, como eu moro no condomínio, então não tem assim uma vista, né? Uma direção para Sim. você ver ao longe, como quem mora em apartamento, num andar mais alto, né? Aí depois as minhas amigas e o pessoal começaram a mandar algumas imagens. Eu falei, sério, gente, que eu ouvi barulho aqui, né? Mas assim, não pensei que era tanto. Aí fiquei mais assustada depois, eu acho. Sim, mas que bom que, né? Passou. Não, tudo Hoje já, certo, já fez um passou. dia lindo. Sim, a primeira coisa hoje quando eu acordei, eu fui olhar para a janela e falei, não, tinha céu azul e sol. Falei, bom, se tem luz, as coisas não tem problema, É. né? Mas eu queria te agradecer, primeiramente, por ter aceitado o Imagina. convite. Acho que foi super legal a troca que a gente fez na live com a Base Tag, então vai ser um prazer fazer essa live com você aqui no Instagram da Real Smart. Acredito que você tem muito a somar aqui para esse papo hoje. E eu queria que você começasse se apresentando e apresentando a Base Tag. Ai, claro. Primeiro é um prazer, a gente está à disposição sempre. Sabe que quem trabalha com marketing adora conversar e falar do que faz, né? Assim como quem trabalha com área de imóveis também gosta, né? Então eu acho que é por isso que a BaseTag surgiu
como uma agência de marketing e comunicação que migrou e nichou com o tempo para o mercado imobiliário. Então, a Basitag tem quase 10 anos, nós somos em 2 sócios, eu e o Leandro, e nós atuamos em duas frentes, né? Nós temos uma parte de desenvolvimento de tecnologia, né, voltada para o marketing, né, que são sites, hot sites, sistemas, aplicativos, que o Leandro aqui conduz, e nós temos a parte de marketing digital, aí a gente tem uma outra equipe, e aí, dentre as nossas contas, 85%, eu estava fazendo a conta esses dias, mas acho que é 85% a 90% é mercado imobiliário, entre construtores, incorporadores, imobiliárias, corretores, enfim, empresas ligadas a esse setor, né? O que é bacana, porque aí a gente tem, porque assim, não tem como você entregar um resultado de marketing sem você entender o negócio do cliente, né? Parece clichê falar isso, né? Mas é isso, exatamente. É real isso, não tem outro jeito. É clichê, é básico, mas é isso. Eu tenho que entender como o cliente do meu cliente pensa, para aí a gente conseguir pensar o que o cliente vai dizer para esse final dele, né? Sim, exatamente. E aí, quando você nicha no marketing para um mercado, ou né, está mais orientado a um mercado, acaba que você consegue entregar um resultado bacana, assim, né? Porque você estuda, você tem cases, você já entende o que funciona, o que funciona melhor em cada etapa, né? Exatamente. E é isso, assim, a gente, além do que, o mercado imobiliário é algo fascinante, assim, né? É uma coisa... Eu sou suspeita, muito legal, né? Você é suspeita, eu ia falar, ela vai... Você também é suspeita. Eu sou, porque mesmo antes, eu sempre porque eu sou jornalista de formação mesmo, né? Então, e eu sempre gosto, né? Sempre gostei e gosto, né? De ler jornal, mas jornal, né? Papel, assim, eu gosto de leitura, de pegar para ler, né? E os anúncios que sempre me chamaram mais atenção sempre foram do mercado imobiliário, mesmo antes de não atuar nesse mercado. Sempre adorei olhar na revista, na Imóvel Magazine, né? Do campo, aí eu adorava, né? Eu sempre gostei muito de ver os comerciais do mercado imobiliário, ver a planta, aí fiquei imaginando e tal. Então, acho que alguma coisa já dizia que a gente ia migrar para esse lado, né? E é algo que mexe com a nossa imaginação, né? Acho que tem aquela coisa intrínseca e subconsciente de você desejar algo, ou um carro, ou um imóvel. Então, isso mexe com a gente, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência também. Eu sei, você já me passou ali o teu currículo, que é extenso. Não vamos entrar em detalhes sórdidos, porque as pessoas começam a fazer conta, né, Jéssica? Assim, peraí, mas quanto é essa pessoa? Mas sim, mas eu sou jornalista de formação, né? Fiz administração também, e eu super aconselho, apesar de ter sempre migrado para o lado da comunicação e do marketing, mas a administração é um curso muito bacana. Eu acho que todo mundo deveria fazer antes de qualquer outro curso, assim. Eu sempre fui muito defensora disso, porque se você não aplicar para o teu negócio, você aplica para a tua vida, né? Sim. Então, é muito bacana. Mas, e eu atuei muito tempo, não vou falar quando, né? Bastante tempo na área de comunicação. Um tempo aí, vai. O suficiente para saber o que está fazendo, né? Então, obrigado, Jéssica, é isso aí. Mas, assim, sempre gostei muito de comunicação. Eu defendo a comunicação como algo uma ferramenta que faz com que você melhore a sua vida, né? Então, sim, comercial, pessoal, profissional, relacional, tudo, né? Quando você se comunica bem, você consegue ser melhor, né? Em todos os aspectos. E aí eu trabalhei em rádio, jornal, na área de imprensa e tal, mas assim, aqui em Curitiba mesmo, eu sempre gostei eu fui para o marketing mesmo, eu tive uma experiência entre marketing e vendas, e aí numa outra empresa, a primeira que eu trabalhei aqui em Curitiba, chamada Kiama, uma empresa de tecnologia, e eu falei, pô, mas não dá certo, né? Eu não estou entendendo. E essa confusão entre marketing e vendas fez com que eu fosse estudar um pouco mais, fui para a FGV lá, falei, não, eu vou fazer um curso de gestão comercial para entender como é que isso funciona, e acabei entendendo bem melhor o marketing, né? Então, sim, é isso. Então, foi a minha vida toda, sempre trabalhei muito e sempre nessa área, sabe? Então, e aí, para o pessoal não ficar tendo ideias, eu tenho 46 anos. Rapaz, eu acho muito legal esse ponto que você tocou
do marketing com o comercial, ou marketing e vendas? Porque sempre é uma picuinha entre essas duas áreas, né? Ah, é porque o marketing vai lá e dá os leads, venda vai lá e não acontece. O que está acontecendo, né? Mas eu acho que esses dois, o marketing e vendas, nem dá para separar mais, porque são duas coisas que andam tanto em sinergia, né, que não dá mais para separar. Mas vamos começar então. Eu queria que no primeiro momento a gente abordasse a ótica do marketing imobiliário do ponto de vista do incorporador. Tem diferentes estratégias para empreendimentos que estão em lançamento, construção, ou que já estão prontos, ou eu sei que não, né? Mas dá uma esmiuçada para o povo entender um pouco melhor como que essas estratégias são conduzidas nesses diferentes cenários. Sim, o que acontece? As estratégias até elas podem ter alguma modificação, mas o que é mais importante nisso tudo não é a estratégia em si, mas é a etapa, o momento, né? Então, é a etapa, o momento, né? Junto o produto e o público, né? Então, você, para qualquer coisa que você vai fazer marketing, que você vai vender, qualquer produto, né? Você precisa entender o momento, e você precisa entender o produto, e você precisa entender o perfil daquele público. Então, na ótica do incorporador, então ele vai fazer um lançamento. Então, naquele momento, é o momento, o lançamento. Então, você ainda não tem um produto fisicamente, você tem outro tipo de material. Então, que tipo de produto é esse? Então, a gente vai lá para o produto. Como é esse produto e a que público ele se destina, né? Financeiramente, economicamente, socialmente, culturalmente, enfim, localização e tal. Então, baseado nesses 3 pilares básicos é que você vai começar a fazer a sua condução. Então, a princípio, qualquer compra, qualquer aquisição de bem, né, de um imóvel, de um carro, seja lá o que for, né, tratando no marketing geral, a pessoa ela vai fazer uma aquisição, vai fazer uma compra, vai fazer um negócio se ela tem uma necessidade, se ela tem uma dor, se ela tem uma vontade. Então, a princípio, você precisa captar daquele público-alvo qual é essa necessidade, qual é essa dor. Então, o incorporador, ao fazer um lançamento, precisa, sim, ter uma estratégia inicial de levantamento de dados, né? E baseado em dados, você conseguir fazer um lançamento de um produto, né? O que na maioria das vezes não acontece, né? Isso, aí passa lá para a imobiliária. Vem o terreno, idealiza um projeto, muitas vezes dá certo, porque o feeling também funciona muito, claro, né? Ainda mais para funciona. aqueles que têm muita experiência, mas muitas vezes não dá. Né? E o produto eu acredito que o feeling é um problema, né, Jéssica, às vezes, né? Na maioria das Você sabe vezes, que eu acho que funciona, né? Você que tem essa super experiência aí no mercado imobiliário, funciona porque não é nem feeling, é porque aquele incorporador ele já teve uma experiência anterior, então ele sabe que naquela região, naquele tipo de loteamento, cai bem sobrados de X quartos, enfim, ele tem já esses dados, que não deixam de ser dados, mas dentro nele, né? Na expertise dele ali, pessoal, né? Mas, assim, existe um fator que eu não gosto de trabalhar no marketing, que é um fator chamado sorte. Eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho, números, dados e resultado, né? A gente não tem como pensar, mas se pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que a gente não previa, pode acontecer uma pandemia agora, por exemplo. Não havia como prever algo, mas a gente não pode trabalhar pensando em pandemias. Aconteceu uma na minha vida inteira, eu acho que na sua e nos, né? Então, podem acontecer, mas são exceções. Então, assim, as estratégias, elas se aplicam em todas as fases. O que importa é você entender a fase, entender o produto e entender a que público ele se destina. Se isso estiver bem alinhado, então o marketing ele já sabe bem certo o que fazer em cada fase, né? Em cada momento aí desse produto. Legal. E a partir disso, acho que a partir disso a gente consegue também, a partir do momento, do produto, do público, saber quais abordagens são mais adequadas para aquele determinado produto, para aquele determinado localização e para aquele determinado público. Porque eu vejo isso, como a gente trabalha bastante com incorporadores e eu já fui corretora,
eu sempre vi aquela coisa feijão com arroz, sabe? Bota o plantão, Mais do bota o mesmo. corretor de plantão, bota outdoor, bota não sei o quê. E eu vejo que, assim, esse pacote não funciona sempre para todos. É assim, plantão Não. de vendas, talvez em um funcione, em outro não funcione. Outdoor, talvez em um funcione, em outro não funcione. Então, eu vejo que as pessoas estão com uma ideia, os incorporadores, acho que o mercado de forma geral, estão com uma ideia muito enraizada na cabeça, assim, de tem que fazer o feijão. Uma ideia formada. Exatamente. E eu acho que o consumidor, ele mudou tanto o comportamento nesses últimos anos, e o mercado tem mudado tanto, que você tem que começar a abrir a caixa, sabe? Pensar, puxa, eu tô fazendo tudo que tá ali na receita, mas não tá funcionando. Por quê? Porque o consumidor mudou, né? Sim, eu acho que você falou uma coisa muito interessante, duas, aliás, que eu peguei o gancho aqui. Primeiro, não existe mais uma receita, assim, específica. O que funciona para um, talvez possa funcionar para o outro. Não existe uma garantia de que funciona. E uma segunda coisa que não, da caixa, né? Já não é mais nem pensar fora da caixa. Como eu sempre digo, pensar que não tem mais caixa para pensar fora, né? Não existe mais caixa para você pensar fora, né? É muito amplo isso. Eu digo que, assim, precisa sim, você tem total razão. Precisa haver uma mudança né, de mente, virar a chave muitas vezes. E não é desmerecer o que se fazia algum tempo atrás. Sem dúvida. Não é isso. Sempre deu muito certo. Mas é que se a gente continuar sempre, e no marketing também isso se aplica, mas se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, possivelmente não vai dar. Chega um momento que não dá mais certo, né? É o caso muito claro, exemplo de marketing que todo mundo sabe do China Box, né? Que ele, né, não conhecia iFood, né? E o diferencial dele era que o cardápio dele tinha fotos, né? Então, a partir de caíram as vendas, mas como assim? Eu sempre, né? Aí a filha que disse, não, pai, mas o pessoal não quer mais cardápio, ninguém quer, o pessoal quer comprar um iFood, manda entregar aqui, aí que, né, mudou. E ele anunciava nas mídias tradicionais, jornal, no intervalo da novela e blá, 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 mas o povo não estava mais naquele canal. Ele estava em outro canal. Então, para o mercado imobiliário também se aplica, né? Hoje o consumidor mudou, ele vê outras coisas. Ele vê, talvez o teu público não esteja mais lá na mídia impressa, no outdoor, passando naquela rua, quem sabe ele nem está mais. É bem possível que agora, mas ainda não esteja andando na rua. Aonde é que está o teu público? É a primeira pergunta que eu digo, aonde é que ele está? Ele está no digital? Beleza, em qual canal digital ele está? Nesse você vai, porque também varia conforme o produto e o público, mas sim. Então é isso que eu digo, aonde ele está? É lá que você tem que ir. Então, pode ser que talvez seja um outro tipo de empreendimento, que as pessoas estejam, quem sabe, lá num local onde há um grande fluxo que vale um outdoor, talvez, sim. Né? Então, assim, não tem mais receita de bolo, né? É preciso se fazer um plano. E não se pode ter, como é que eu vou dizer, você tem que ser preciosista em cada produto, em cada plano, né? Pensar naquele plano como único, como o primeiro, como só aquele que você está fazendo enquanto marketing. Não adianta você pegar de um e querer implementar aqui, que não vai funcionar. Você precisa pensar naquele produto. É o que eu sempre digo para o pessoal da agência, gente, olha para esse produto aqui, poxa, mas eu vou ter que fazer 10 públicos-alvo por dia. Sim, né? Vai ter que ser assim, né? A gente passa por isso aqui. É assim mesmo. É assim, mas eu vou pegar público aqui de Sobrados, alto padrão, se eu quero... Não, porque tem outra coisa que você precisa afunilar. O dinheiro hoje, o recurso está cada vez mais escasso. E a primeira linha do corte, eu sempre digo, a gente sempre sofre, sempre a linha do corte é o marketing. Eu não vou cortar o marketing, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Investir, sem dúvida. Investir no marketing, mas assim, isso já é assunto para outra live, né? Mas, então, a gente do marketing, sabendo que o recurso ele é mais custoso, a gente precisa aplicar o recurso do cliente cada vez melhor. Então, a gente precisa fazer mais com menos, né? Então, é uma matemática que parece quadrada, mas é assim que tem que ser, e é assim que a gente tem que trabalhar, e tem dado certo, Jéssica, tem dado certo.
Só que dá mais trabalho, mas dá certo. Ah, sem dúvida. Eu acho que até assim, para essa geração que é mais conservadora, eu consigo enxergar os resultados do marketing não só naquilo que ele se propõe. Sim. Por exemplo, uma landing page para gerar lead. Muitas vezes você está fazendo dark posts, campanhas patrocinadas no Facebook, que não te geram lead, mas te geram visualização da marca e acabam autoridade. te trazendo autoridade e acabam te trazendo outros negócios pela visibilidade. E é algo que assim ainda não é tão tangível, né? Tem coisas que a gente ainda não consegue medir como essa visibilidade. Você até consegue ver as impressões, quantas pessoas visualizaram, o alcance, mas tem coisas como esse fortalecimento de marca que são intrínsecas, né? Não são tangíveis ainda, né? Mas eu vou te falar que já foi pior, Jéssica. Eu já trabalhei em época em que não tinha nem dados, nem medição de dados de canais sociais, não havia isso. Então, para você metrificar o marketing, era mais difícil ainda. Aí você chegava nessa do comercial, né, que você colocou, né, essa pequena rusga, vamos dizer assim, rusga, entre comercial e marketing, e sempre era mais acentuada até, porque dizia, poxa, mas aquele pessoal só gosta de ficar fazendo desenhozinho, layoutzinho, não sei o que, quem tem que vender é a gente que tem que colocar a mão na massa e tal, então ficava aquela coisa. E o pessoal do marketing aqui, vendedor, lá, né, então foi aí que eu fui fazer a tal da especialização, falei, porque isso não tá certo, né, e a gerente de marketing era super minha amiga, então na empresa a gente brigava horrores e depois a gente ia tomar um refrigerante ali, né, depois do expediente, então... E aí, e hoje ela é minha amiga até hoje, mas e aí que eu consegui, eu fiz uma conta, eu falei, não, é o seguinte, o marketing tem um papel fundamental dentro disso. O marketing precisa entender a dor daquele cara, do cliente, enfim, daquele público, entender o que é que ele precisa, que tipo de produto, como é que é isso, né? E fazer e entregar para o desenvolvimento, porque ele não se comunica só com o comercial, né? Então, entregar para a equipe de desenvolvimento de produto, né? No caso da incorporadora para a área de engenharia e arquitetura, e demonstrar, olha, há uma necessidade X produto para determinado público em tal localização. Depois de desenvolvido, a gente tem o trabalho de fazer com que essas pessoas que a gente detectou que tem um problema, uma dor, uma necessidade, sintam vontade conhecer o nosso produto. Então a gente precisa pegar essas pessoas e conseguir trazer até a porta do comercial para bater. E aí que eu digo, aí entrou o comercial. Então o comercial é que tem que abrir a porta, receber com o tapete vermelho, fazer tudo isso. Então é o papel de cada um. A gente leva o lead, né, até a porta da imobiliária, da construtora, do plantão de vendas, o marketing, e aí a parte do show é do corretor, né? Então ali é ele que vai fazer o papel. Aí as coisas se complementam. E é uma via de mão dupla, né? Porque da mesma forma que vocês levam o lead até o comercial tem que dar o feedback para o marketing e falar, olha, o público ainda não está no ticket que a gente espera. Exatamente. Vamos mudar a estratégia. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que a maioria das incorporadoras ainda não tem, assim, esse CRM bem estruturado para análise de dados, para dar um feedback para o marketing, porque o marketing não tem bola de cristal também, né? Não dá, gente. Até a gente tenta, mas não dá certo. Não tem como. Não funciona. Mãe de Ná não existe mais. Não funciona. Mais. Não. Mas é muito, muito bom isso que você falou, porque é verdade. Por exemplo, nós trabalhamos lá na agência com o inbound marketing, que é através do RD Station. Então, se a gente não tiver dentro do sistema esse feedback do comercial até o final, dentro do CRM, para entender, né, desde a entrada do lead até o final, para entender se fechou negócio, se não fechou negócio, por que é que não fechou negócio, a gente não consegue tratar esse lead na sequência. A gente não consegue dar prosseguimento no relacionamento, porque ele pode ser frio hoje, mas ele pode ser quente amanhã. Amanhã, exatamente. Para esse produto, para um outro produto. Eu não posso simplesmente não ter fechado o negócio e nunca mais conversar. Nunca mais me relacionar com aquele lead, né? Porque ele era frio ou não era qualificado, mas ele não era qualificado naquela hora.
Eu digo que não tem lead ruim. Tem lead que não é qualificado para aquele momento. E não é trabalhado também, né? Eu tenho até um dado aqui que eu deixei separado da National Sales Executive Association. E eles falam que 80% das vendas, independente se é varejo, se é carro, se é imóvel, 80% das vendas acontecem a partir do 5º contato com o lead. Do 5º ao 10º, eles colocam como olha o tamanho geral, da jornada. Né? Olha o tamanho da jornada. E que a maioria dos corretores ou atendentes, vendedores de forma geral, desistem no 2º contato. Isso complementa o que você está falando. Tem uma outra pesquisa, eu só não vou conseguir lembrar agora a fonte, mas é uma pesquisa que diz que na corretagem de imóveis, o primeiro corretor que manter contato e que der prosseguimento no contato tem 238% mais de chance de fechar negócio. Nossa, absurdo. Então daí eu fiquei, baseado nisso que você está falando, somado com isso, fico eu pensando. Então, eu preciso ser o primeiro a manter o contato. Sim. Eu tenho que dar velocidade. Chances. Eu tenho mais chances. Exatamente. Então eu preciso manter, eu preciso fazer o primeiro contato, eu preciso qualificar ele para agora, se não para agora, eu preciso entender qual etapa do funil ele está. Se ele está no topo de funil é um tratamento, se é meio de funil é outro, se é fundo é outro. Então assim, eu preciso entender, não adianta também, tem isso que mais acontece no mercado imobiliário, a gente vem percebendo que o contato ele entra e talvez seja esse um dos grandes motivos por esse número tão quebrado, por essa perda tão grande de leads, tá? É por conta do primeiro e segundo contato. A pessoa está no começo, no topo, ela não sabe exatamente ainda o que ela quer. Ela viu um imóvel no teu site, ou ela viu um empreendimento do incorporador e, que legal. Mas ela não sabe, talvez não tenha condição, enfim. Mas ela mantém contato com a corretora Jéssica. Aí a Jéssica conversa com ela, não faz uma entrevista devida, né? Não conversa para entender exatamente qual é o momento da Jéssica, o que a Jéssica quer, né? Ouvir mais, falar menos, tudo isso. E começa a manda link daquele empreendimento, manda mais 3, 4, 5 parecidos e vai mandando um monte de link para a Tatiana. Não entendeu se a Tatiana quer de fato comprar, se aquele é o perfil dela, se ela se encaixa. Então, ao invés, e isso acontece assim, olha, gente, desculpa, mas 90% dos casos acontece. E aí eu vou pegar aqueles links todos, olho bem agora, olhei tudo, que lindo, que lindo, que lindo, mas... Não é o que eu quero. Não é o que eu quero, não é o que eu posso agora. Não, é o que eu quero, mas eu só posso daqui a 2 anos, então... E aí ele vai entrar em contato comigo, quer agendar uma visita? Eu vou dizer, não, né? Então é isso, a gente tem como a Versa está falando que é primeiro atender para depois atender. É primeiro entender. Pô, me manda outra coisa no começo, em vez de mandar direto o material do empreendimento. Fala do empreendimento, mas tenta conversar comigo. Você já decidiu que bairros você quer, esse bairro você gosta? Onde você trabalha? Eu trabalho na cidade industrial. O empreendimento é lá no bairro alto, né? Então, né? Pô, você já entendeu, você já vai falar, não precisa nem dizer que vai ficar bem difícil. Então, assim, a gente precisa ter sensibilidade para entender aquele momento, e não é que você vai dizer já, não, mas peraí, isso aqui não serve para você. Não é isso, né? Você vai, que bacana. Eu vou levantar algumas coisas que eu tenho mais próximo também aí do teu trabalho, que a gente também tem empreendimentos assim. Você tem cachorro, você tem filhos, você é casado, como é que é? Né? Tem casa, apartamento, cara, tô olhando apartamento de um quarto, tem 3 filhos, sabe? Então tem que entender o contexto da coisa. A gente não pode ser mecânico, né? Sim, ser digital, sim, mas as pessoas são analógicas, né, Jéssica? A gente, graças a Deus, né? Graças a Deus, ainda são. A gente ainda fala se gosta ou se não gosta, né? Exatamente. Vou dar um oi pro Dado, que tá aí, pro Leonardo Bissetti, nosso presidente da DEB. Para a Cuba Incorporadora, que é a nossa cliente aí da Real Smart. E pro Paulo. O Paulo também está aqui, já está fazendo pergunta. Obrigada, Paulo. Ele perguntou, Tatiana, qual seria o chute inicial para desenvolver uma estratégia de marketing? O chute inicial é fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico do produto, ou da empresa, ou da imobiliária, ou do que se pretende fazer, né? Então, entender
primeiramente, o essencial. Eu digo, como está a vida digital daquela empresa, ou daquele produto, ou daquela pessoa, né? Então, antes de a gente viajar em estratégias mirabolantes, a gente precisa fazer o feijão com arroz. A gente precisa fazer o básico, né? A gente precisa estar com os nossos canais sociais organizados, né, em dia, a gente precisa ter um calendário de postagem, a gente precisa entender quais são os valores da nossa empresa. Vamos considerar que seja uma imobiliária, né? Ou uma construtora, uma incorporadora. Eu preciso entender quais são os valores da minha empresa, porque a nova geração de consumo, que eu quero dizer, a nova geração são os millennials e o pessoal que já está consumindo, eles consomem a empresa junto com o produto, né? Então, assim, os valores da sua empresa cada vez precisam ser mais fortes, né? Então, assim, o chute inicial é isso, ver como é que está, faz um diagnóstico geral de como estão os seus principais canais sociais. Não adianta você querer já pensar aqui que eu quero fazer um Pinterest, não por nada, super vale, mas primeiro Face, Insta, LinkedIn em dia, Google Ads, Google Business em dia, meu site está em dia, WhatsApp em dia. Teu produto, vê qual é o teu público, define, entende isso, e aí você vai ter as estratégias para você traçar, né? Define, eu acho que a organização e o planejamento em cima de um bom diagnóstico é o pontapé inicial. Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que é válido fazer alguma coisa porque é melhor fazer algo do que não fazer nada. Sim, né? É melhor feito que perfeito, né? Exatamente. E depois eu acho que vai aperfeiçoando para que a gente consiga medir, porque a gente não consegue traçar e entender nada, traçar nenhuma estratégia sem ter algo para medir, né? Então, sim, e assim, é bem legal que você colocou, porque existe muito, você precisa estar com o seu básico pronto, os canais abertos, tudo bonito, padronizado, organizado, beleza. E aí é que você vai fazer testes, né, de A a B, você faz testes de coisas, vê coloca duas coisas, isso aqui performou melhor, ou seja, né, teve uma interação melhor, então, do que B, então eu vou tirar B, vou deixar A e vou colocar o C, aí você vai medindo, você vai percebendo o que melhor dá certo. E hoje os canais digitais, eles são muito amigáveis, você consegue sem ser muito técnico, no próprio gerenciador você consegue ver qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, qual é o teu perfil do teu público, se é mais masculino, feminino, faixa etária, que bairro tá, que cidade tá. Então você já consegue imaginar, terça-feira às 11 horas é a hora em que todo mundo está mais acessando. Obviamente que é naquela hora que toda semana eu vou colocar um material legal para aquele tipo de público. Então, assim, é mais matemática quase, né, do que de fato você... É uma matemática de conteúdo, eu diria assim. O marketing é mais isso, né, do meu ponto de vista. Eu acho que, assim, respondendo um pouco também a pergunta do Paulo, quando a gente vai fazer uma viabilidade de um produto, uma viabilidade financeira de um empreendimento, a gente coloca uma porcentagem destinada ao marketing, né? E essa porcentagem, como a Tatiana muito bem falou, vai variar de acordo com a situação daquela empresa. Se ela tem um budget grande, se a conta está com uma porcentagem razoável ali de receita, de lucro, para que disponibilize um pouco mais para o marketing, mas normalmente a gente coloca 2%. Tem incorporadoras que colocam 3%, tem incorporadoras que colocam 5%, as incorporadoras de São Paulo colocam 10%. Porque cada região tem uma realidade financeira de custos do próprio material, do marketing, enfim, do que você vai fazer. Tem uma variação também do preço do produto que você está trabalhando, né? Então o budget varia também ali. Geralmente, quando é médio alto padrão, você tem um budget maior, porque possivelmente os seus materiais, eles são diferentes e também o teu público é bem mais específico. Então, eu cheguei a uma conta. Quanto mais eu preciso afunilar para pensar um público, mais caro isso fica, né? Porque você tem mais trabalho para você conseguir ser mais cirúrgico naquilo, para você conseguir entregar digitalmente aquele material. Que não adianta você panfletar hoje na internet que não funciona, né? Mas eu tenho 50 mil seguidores, né? As métricas da vaidade aí nesse momento não funcionam. Não funcionam, exatamente. Eu acho que tudo isso que a gente falou até agora, elas funcionam tanto para o incorporador quanto para as imobiliárias, né? Tem alguma outra coisa, alguma outra questão, alguma outra dica para as imobiliárias e para os corretores em relação ao que deve ser priorizado no marketing, focado nas imobiliárias e corretores? Sim, eu acho que funciona para os dois, né? Porém, para a parte comercial,
que seriam as imobiliárias e os corretores, eu não consigo imaginar hoje, Jéssica, uma imobiliária ou um corretor que não desenvolva conteúdo. Porque, e até a gente vem fazendo vários treinamentos com relação a isso em vários parceiros, né? Por quê? Primeiro, o corretor, ele é uma esponja de conteúdo. Ele está andando essa cidade, né, de ponta a ponta, ele sabe tudo, ele entende. Então, assim, ele está no meio de um turbilhão de informações. Então, é só parar para pensar e colocar isso para funcionar. Porque hoje, a cada 2 anos, tudo que tem na internet, tudo que você dá um Google lá e colocar, a cada 2 anos, todo esse material se renova. E então, é um mundo de informações e a gente está inserido lá nesse mundo disputando espaço para que as pessoas leiam o nosso conteúdo. Então, por que a pessoa vai ler o meu conteúdo e não ler o seu conteúdo? Eu preciso fazer um conteúdo que seja interessante para quem eu quero que leia. Então, às vezes a pessoa pergunta, poxa, mas como é que eu faço para estar na primeira página do Google? Peraí, a primeira página do Google tem 10 espaços. Só tem 10 espaços, tirando os anúncios. Então, não tem como todo mundo estar na primeira página do Google. Essa página tem que ser muito grande. Então, mas você quer estar na primeira página do Google para quem exatamente? Quando a pessoa coloca o quê, aquela pessoa que você quer, coloca o quê para você aparecer. Então, assim, como é que eu desenvolvo meu conteúdo? Eu digo que o corretor ele pode fazer conteúdo o dia inteiro. Ah, mas isso é papel da agência da minha imobiliária. Sim, mas só que a agência, ela não tem metade da tua expertise no conteúdo que você tem. Tá, então você pode... Não é verdade? Então você está num dia lindo de sol, num empreendimento, tira uma foto daquele sol maravilhoso e diz, olha que dia perfeito para visitar imóvel. Você posta, coloca. E sabe que é muito real isso que você falou, porque quando eu era corretora, eu fui 6 anos corretora, né? E meu foco era alto padrão. E eu comecei, eu gostava de mostrar onde eu estava, os apartamentos que eu ia, as casas que eu ia, porque eram apartamentos lindos, casas lindas. Maravilhosos, então, né? Eu ficava assim, nossa, não sou só eu que vou ver isso, vou mostrar para quem eu puder. Então, eu comecei a fazer isso. Eu trabalhava na Gonçalves, até na época o Daniel, o dono da Gonçalves, está vendo aqui a live. Oi, Daniel. Oi, Daniel. Não me deixa mentir, viu? Oi, ex-chefe. E eu lembro que eu fazia isso no meu Instagram e dava muito retorno. As pessoas vinham me perguntar, amigos meus ou pessoas que me seguiam no Instagram, ai, qual que é o valor? Nossa, amei, que lindo. Que lindo isso gerava aquilo. engajamento, né? Então a gente começou a fazer isso no Instagram da Gonçalves. Eu postava alguns stories lá, a gente começou a fazer videozinhos. Hoje eles fazem isso muito bem, a parte de vídeo, de tour virtual. Eles têm isso dentro de casa. E eu percebo que eles têm um engajamento legal em relação aos clientes. Mas com certeza. E vou dizer, você não precisou ser formada em publicidade, propaganda, ou o que quer que seja, para fazer um story. Ou para fazer uma foto daquele imóvel lindo, olha o detalhe. Ou outra coisa, um cliente que ficou super satisfeito e te mandou um WhatsApp lá, né? Dizendo, pô, muito obrigada, adorei. Liga, posso colocar isso no meu canal social? Pode. Printa lá, cliente satisfeito, olha que legal, assim, assim, assado. Você vai dizer, mas por que eu vou colocar esse monte de coisa para aparecer? Não é para aparecer, é para gerar autoridade sobre você. Quando a Jéssica fazia isso, né, Jéssica, possivelmente você gerou uma autoridade como corretora de imóveis, como vendedora de alto padrão. Você nichou ali, então de repente alguém, puxa, eu queria um empreendimento assim, assado, né, classe A mais. Vou ligar para a Jéssica, você né, você já é lembrada por conta dos conteúdos que você fez. Sim. E hoje a regra é assim, ó, servir mais e vender menos. Essa frase eu tenho falado bastante. Então, quando você serve mais, quer dizer, quando você gera conteúdo relevante para ajudar o teu cliente, né? Para ajudar ele a entender o que é um financiamento, para ajudar ele a entender como é que funciona a entrada, como é que é uma proposta, como é que é essa história de 10% que eu tenho que dar de sinal, eu deposito para quem? Para a imobiliária, para o corretor? Parece coisas simples, são simples para quem está na área, mas para quem está aqui do outro lado não é, ele tem muita dúvida sobre isso. Sim. Então, se você se coloca servindo e colocando o que você sabe de cor, que é aquela coisa que você faz todo dia, né? Faz um textinho, faz uma frase de motivação, não pode ser muito, tá, gente? É uma vez a cada 15 dias.
Mas alguma coisa nesse sentido, você vai gerando. Então, assim, gere conteúdo. Porque hoje vai ficar no mercado, de agora adiante, quem for percebido como essencial e necessário. Então, isso é uma coisa que está muito na moda desde ontem, né? Ser essencial, né? Serviços essenciais. Então, eu costumo dizer o seguinte, que independente de decreto, Jéssica, morar é essencial. Não tem como alguém falar nesse momento que morar não é essencial, num momento que a gente está falando de isolamento social, de fique em casa, né? E aí as imobiliárias talvez não foram consideradas como serviço essencial. Eu não concordo, mas eu concordar ou eu não concordar não muda nada, é só uma opinião. E eu entendo também tudo isso, porém morar não tem como não ser essencial. Então, assim... Sem dúvida. E o corretor precisa, né, o corretor, o incorporador, se mostrar essencial para o seu público, para a sua comunidade. E isso vai reverter em quê? Em venda, em negócio, né? Não tem a menor dúvida. Exatamente. Isso. E o legal é que eu até sinto um pouco de saudade, né? Porque eu acho que quem é corretor, até falei no dia que a gente fez a live lá na Base Tag, quem é corretor nunca deixa de ser, né? Quem é de verdade. Agora há pouco você falou assim, quando eu era corretora, eu quase te corrigi. Falei, não, acho que você nunca vai deixar de ser corretora. Mesmo mudando o lado da cadeira, né? Porque depois eu fui para a diretoria e hoje eu comecei a empreender. Mesmo mudando o lado da cadeira, eu ainda gosto de estar envolvida no atendimento com o pessoal, com a equipe interna nossa aqui. E até hoje eu colho os frutos. Porque 3 anos depois, eu ainda tenho pessoas que me procuram. Jéssica, olha que delícia. Lembra de mim? Eu quero vender aquele imóvel que você vendeu para mim. Eu quero mudar. Mas isso é... E assim, é fantástico, isso, né? É fantástico. E é consequência de algo que eu fiz que era simples para mim, porque era o meu dia a dia, mas eu expus isso na minha rede social. Então, eu sempre fui muito curiosa e eu sempre ia... Se eu não sabia qual mármore era aquele, eu ia numa loja, numa marmoraria, e eu ia descobrir qual mármore era aquele. Eu conhecia todos os mármores, eu conhecia todos os granitos, fiz a pós em ADM, que eu também concordo com você, que se a pessoa não fizer a graduação, que faça um pós-ADM, porque enriquece a tua argumentação em relação ao cliente. Você tem uma riqueza de informações para dar para ele, né? Então, é muito legal isso e eu acho que concordo plenamente com você. Você tem que gerar conteúdo que talvez para você seja simples, mas para o cliente faz muita diferença, né? Essa questão do financiamento, tudo que o corretor de imóveis faz no dia a dia para o leigo, justamente leigo, né? É de suma importância. É muito rico. Você sabe que isso tem todo sentido. Lembra que eu estava falando há pouco sobre o funil de vendas das etapas? Nada mais é do que você ser um gerador de conteúdo. Então, você sabe muito bem, com o passar do tempo, que eu sou topo de funil. Eu sou aquele cliente que tô lá, o meu topo tá cheio. Curioso, o cara que viu, enfim, todo mundo lá. Que tipo de conteúdo eu vou mandar para Tatiana no topo de funil? Eu vou mandar guia de bairros, eu vou mandar, né, diferentes formas de financiamento, várias coisas para ela conseguir se decidir no que ela quer. Diferença entre apartamento e sobrado, saiba, né, veja se você faça um teste, se você é preparado para morar no condomínio. Essas coisas assim que as pessoas vão olhar aquilo e falar, quero. As pessoas gostam de lista, de checklist, de não sei o que. As pessoas gostam de consumir esse tipo de coisa, né? 10 motivos para você, não sei o quê. Então, assim, faça. E você, no meio de funil, a pessoa já sabe o que ela quer. Então, você pode mandar um mapa daquela localização, as distâncias daquele imóvel até o trabalho, até a escola, até não sei o que lá. Então, você já tem uma coisa mais afunilada. E no final, você vai falar do imóvel. Você vai ter 3, 4 imóveis lá que o cara sabe. Então, nada mais é do que geração de conteúdo. Só que conteúdo para o momento específico, certo? Ali, o gatilho mental, né, daquele momento. Eu acho muito importante o que você falou, porque eu recebo vários e-mails repetitivos. E-mail marketing. E-mail marketing. E eu recebo várias pessoas entram em contato comigo de outras coisas, não necessariamente imóveis, mas eu acho que é um padrão também do mercado imobiliário. Com aquele, oi, tudo bem? Você já viu a informação? Oi, tudo bem? Uma coisa assim... sempre igual. É sempre oi, igual. Tem alguém aí? Eu acho que tanto os incorporadores quanto os corretores
quanto as imobiliárias, tem que gerar conteúdos interessantes, que gerem essa curiosidade do cliente. E que agregue para o cliente, que agregue. Exatamente. Claro, que sirva para ele para alguma coisa. Exatamente. E se ele não conseguir o contato na primeira, segunda ligação, no primeiro ou segunda mensagem de WhatsApp, tenta uma abordagem diferente. Manda uma matéria interessante para ele. Sim, né? Estabelece uma conexão. Coloca aí, escreve aí em cima eu sempre digo, escreve aí em cima, no começo, em cima do seu computador, onde você está olhando todo. Estabelecer conexão. Como? Exato. Cada cliente é de um jeito. Tem cliente que vai preferir ler um e-mail, tem o que vai... Não, mas você precisa estabelecer uma conexão. Tentou um e-mail, 2 e-mails, não fica mandando e-mail para ele mais porque 2, no terceiro ele não viu, não adianta você ficar enchendo a caixa dele. Faz outra coisa, manda um WhatsApp, perguntando se você pode ligar em qual momento, não já sai ligando também, né? E tal, exato. Vai fazendo esse approach, vai conseguindo. Manda uma matéria bacana, manda um assunto interessante, manda a previsão do tempo. Você entendeu? Manda a previsão do tempo para a pessoa. Eu recebi uma vez de um corretor da praia, que a gente estava vendo um imóvel para comprar na praia, mas eu era aquele começão lá. Eu não sabia que tipo de imóvel, eu não sabia que praia, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu tinha vontade de comprar um imóvel na praia, que eu, né, com 65 anos, eu falo para todo mundo que eu vou morar na praia, não quero saber. Eu vou ver o sol, o mar todo dia de verdade. Tomara, né? Justo, e aí, né? Eu também quero. Justo, vamos lá, né, Jéssica? E aí o corretor, ele entendeu, ele fez certinho o caminho, todo esse caminho do funil ele fez comigo, e assim, Tatiana, comprou imóvel na praia? Não comprei ainda, tô no meio do funil. Mas teve um momento que ele me ligou, mentira, ele mandou um WhatsApp, ele nunca me mandou nenhum link de imóvel, ele disse assim, era um feriado prolongado, e ele me mandou, olá, dona Tatiana, atualizando tempo e temperatura do litoral paranaense. Tal dia, tantos graus, assim assado. Inclusive, tempo bom para visitar imóveis. Estamos de plantão, se quiser me ligue. Então, assim, poxa, eu achei bacana. Ele maravilhoso, ele não foi invasivo, ele trouxe uma informação importante para mim. Eu falei, nossa, não é que dava para eu esticar mesmo o feriado? Acho que eu vou para lá, vai fazer sol, não sei o que lá. Numa dessas, eu passaria lá para conversar com ele e ver alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente precisa o corretor, ele precisa usar a arma que ele tem, que é a informação, que é a criatividade, para gerar conexão com o cliente dele, né? Precisa gerar conexão de maneira inteligente, sem ser invasivo, entendendo que as pessoas adoram comprar, mas nós todos adoramos comprar, mas a gente odeia que vendam pra gente, né? Então, assim, pensa isso. Né? Não seja invasivo, seja inteligente. Vou até colocar essa frase depois aqui embaixo para ficar bem frisado, porque ela é Eu tenho escrito aqui na minha frente, Jéssica, sério, eu tenho que adoramos comprar, mas detestamos que vendam pra gente. Eu tenho isso como regra para mim. Exatamente. Mas é exatamente isso. Eu vou numa loja de roupa, eu odeio que venham sugerir coisa para mim. Deixa eu escolher. Deixa eu olhar, escolher e eu vou te falar se é essa que eu quero, se eu quero de outra cor, se eu quero de outro tamanho, né? Qualquer coisa eu te pergunto, né? Exatamente. Mas tão prova disso, é uma tendência do consumo isso, porque é comprovado, você percebe que as grandes lojas, né? Vamos imaginar que o Boticário, eu não sei se era se você lembra, se era da época que o Boticário, por exemplo, ele era balcão. Então não tinha você circular na loja e pegar e ver e sentir os produtos ali. Era balcão. Então você pedia o que você queria. E eles foram um dos primeiros que mudaram para esse sistema de consultores, onde as pessoas conseguem e assim seguir o resto. Todas as lojas de departamento e por aí afora, né? Que você entra. Mas porque percebeu-se que essa tendência, as pessoas elas querem olhar sozinhas. Eu sei, eu quero me virar, eu quero pegar a palma da mão, né? E cada vez mais palma da mão agora. Isso veio para o celular, veio para o digital. Então, além de eu não querer o vendedor na minha cola quando eu estou na loja, também não quero ele na internet na minha cola. É a mesma coisa. Eu quero fazer sozinha. Eu quero entrar no imóvel sozinha. Eu quero fazer um tour virtual falando de marketing. Eu quero ver fotos bonitas, boas. Eu quero ver a metragem do imóvel. Eu quero ver... Às vezes eu fico pensando em sugerir assim... colocar a metragem dos cômodos, porque a pessoa quer saber se cabe o móvel lá, eu quero saber se cabe a minha cama, se cabe tal coisa, né? Mulher gosta muito disso. Então, assim, a pessoa quer fazer tudo sozinha.
E quanto mais informação você tiver ali na ficha do imóvel, no material do empreendimento, mais a pessoa vai dar a impressão, mas ela não vai vir me pedir nada. Não, ela vai vir para você cada vez mais qualificada, mais preparada, pronta. Então não pense assim, eu não vou colocar o preço, porque, né? Ou não vou colocar o endereço. Não vou colocar o endereço. Gente, a pessoa, ela descobre onde é. E isso é uma coisa que funcionava há um tempo atrás. Há uns bastante 5, 10 anos atrás, sim, funcionava você não colocar o preço para a pessoa vir te perguntar e você direcionar ela para outro produto. Só que hoje, se a pessoa, ela nem vai te perguntar o preço. Porque se não tiver o preço no anúncio, ela nem entra em contato, ela vai... Você já ficou ruim com você, já não gostou mais, exatamente. Até de repente vai te bloquear, não quero mais ver anúncio desse cidadão. Exatamente. A gente tinha esse problema no Facebook da Essex Empreendimentos, que foi uma coisa que a Real Smart mudou. Porque as pessoas comentavam embaixo. Mas por que não coloca o preço? Mas coloca o preço. Porque assim, a gente tem muito não, isso. O consumidor hoje ele quer agilidade na informação. Como a gente eu quero saber quanto custa. Eu vou ligar para você, vai custar 300 mil, eu quero um negócio de 100. Vou perder meu tempo. Vou fazer você perder o teu tempo. E eu não vou comprar com você, né? As pessoas, elas são muito objetivas. A comunicação está mais objetiva hoje. Então, é exatamente isso. E acho que anexo a esse assunto dessa agilidade da informação, da objetividade dos clientes, eu acho que é uma resposta para uma das perguntas que eu tinha para te fazer, que é em relação aos leads. O que é melhor, quantidade ou qualidade? Qualidade. Isso é muito legal essa pergunta, Jéssica, sabe? Porque existe uma coisa chamada, antes de leads eu quero falar sobre quantidade mesmo, né? Métricas da vaidade, tá? Então a pessoa ela quer ver quantos seguidores ela tem. Então eu tenho 20 mil seguidores que interagem 0. Não adianta nada, gente. Então você tem 2 mil seguidores que estão engajados. O que é mais importante? Você ter engajamento e não quantidade. Tá? Então você precisa medir, nós no marketing temos ferramentas e tal, a gente trabalha para medir o engajamento. O que é? A pessoa que comentou, que compartilhou, que salvou, cada canal, enfim, tem a sua estratégia. Mas a pessoa precisa interagir com aquilo. Não adianta você ter uma quantidade enorme de seguidores e que não fazem nada, né? Em lead funciona a mesma coisa. A gente percebeu que agora, depois da pandemia, infelizmente, né, ninguém gostaria de estar vivendo esse momento, mas as coisas precisam se adequar. Houve um aumento nos acessos dos canais sociais dos clientes e houve uma diminuição na quantidade de leads. Porém, esses leads, essa menor quantidade com maior fechamento de negócio, mais qualificados. O que é muito bom. Por quê? Porque a própria situação pré-qualificou o cliente, eu diria, né? Então, a pessoa que se predispõe a fazer uma visita a um imóvel, a um empreendimento, ou conhecer um plantão, alguma coisa, correndo um risco, sabendo da pandemia, coloca máscara, álcool gel, toda essa situação, ela não se propõe a fazer tudo isso se ela não tiver um interesse real naquele produto. Então, as pessoas, os leads estão já vem pré-qualificados, né? As imobiliárias, as construtoras, as incorporadoras, o pessoal que atende, também conseguiu, nesse momento de pandemia, uma evolução muito grande de maturidade profissional, no meu ponto de vista, né? Conseguiram se agilizar, sair da zona de conforto e aprender as ferramentas de Hangout, de Meet, de Zoom, de todas as ferramentas para conseguir fazer reuniões virtuais, fazer aí com a Visital, né? O pessoal fazendo as visitas virtuais, ou o próprio corretor fazendo isso, e negócios acontecendo, sem muitas vezes ter nem visita, né? Então, assim, menos é mais nessa conta, tá? Porque aí o que acontece? Eu vou receber leads qualificados, né? Sim. Mas, porém, todo ônus tem um bônus, né? Todo bônus tem um ônus. Então, eu vou receber menos leads, mais qualificados. Então, corretor, eu preciso estar cada vez mais preparada para atender, porque aqueles leads que caírem para mim, eles já estão pré-qualificados. Então, eu preciso realmente me relacionar e estabelecer essa conexão com o lead de maneira bastante qualificada da minha parte também, né?
né? Sim. Assim como você falou que foi conhecer mármore e tudo, porque você sabia que o teu público, ele era um público que sabia disso, então você precisa saber disso para conversar com ele. O corretor também precisa ter esse lado dele também. Exatamente. Então, menos é mais. Ótimo. Que bom que a Real Smart está alinhada. Porque eu vi que vocês estão batendo recordes aí, estava vendo com um troféuzinho, parabéns! Obrigada, até agradeço a Cubo também, que deu parabéns ali, mas na conversa a gente deixou passar. Mas a gente percebeu justamente isso, Tatiana, que a gente teve uma diminuição nos leads, mas os leads que vieram estavam preparados para fazer a compra, contanto que o número de propostas também está muito alto. Óbvio que nem tudo fecha, porque tem aqueles que acham que a gente está numa situação ruim financeiramente, então acabam fazendo propostas não é verdade, baixas, hein, gente? E não é verdade, não. Inclusive, aproveitem agora. É que os preços aumentem. Então, exatamente. Quem quiser comprar, aproveite o momento, porque daqui exatamente. a pouco os preços vão subir. Até porque o estoque está baixando e é a lei da oferta e da demanda, né? Exatamente. E o estoque baixando. É possível também aí que também as próprias incorporadoras e construtoras não façam tantos lançamentos agora nesse momento em função da situação, então o estoque também não vai se repor tão rápido. E com uma demanda maior, a tendência é aumentar. Então, assim, os juros estão baixos, né? Até para quem quer o imóvel como investimento, né? O imóvel como moeda forte nunca foi tão moeda forte como agora, né? Eu acho que moeda forte para investimento, segurança de investimento, segurança de moradia, segurança para tudo. Acho que o imóvel agora é a coisa mais segura que tem, né? Para ficar em casa e também para investir, né, Jéssica? Exatamente. Mas, Tatiana, a gente tem... o papo tá muito bom. Tá na hora de ir embora? Deixa eu ver. Faltam 3 minutos. Passou muito rápido, né? Eu te agradeço, Jéssica. Meu coração para vocês. Vamos marcar... Vamos tentar marcar mais lives, porque eu acho vamos. Que a gente... Eu queria falar um pouco de neuromarketing e neurovendas, mas a gente não conseguiu falar em função do tempo, e eu acho que é um tema muito importante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo agora, e dessa mudança do comportamento do consumidor e do mercado. Então, já fica o convite aqui para você, para a gente marcar uma live. A gente está à disposição. Você só marca e a gente vem. Então, tá bom. Obrigada, viu, Tatiana? Beijo. Foi muito enriquecedor. Um beijo. Beijo. Até mais. Tchau, Jéssica. Tchau. Obrigada, pessoal, que olhou, que participou, que comentou, que participou aí da nossa live. Fica já o convite para todos para a próxima que vai ter de neuromarketing, que eu já estou considerando que a Tatiana já aceitou. E qualquer dúvida sobre a Real Smart, imobiliário, as corretores que participaram, que quiserem fazer parte da nossa plataforma, entre em contato conosco. E incorporadores também que precisarem de uma gestão de plataforma, de uma gestão comercial e precisarem de soluções para agilizar o atendimento aí dos clientes nessa parte digital em função da pandemia, nós estamos à disposição. Uma boa noite a todos. Brigadão.